A história do estudante, Charles Dickens. Charles Dickens, 1812-1870, foi um escritor britânico que, além de escrever personagens convincentes e complexas, usava suas obras para tratar de problemas sociais, injustiça e hipocrisia na Inglaterra, usando sua própria infância como modelo. Dickens escreveu romances sobre garotos que lutavam para trilhar um caminho no mundo. A história do estudante é semelhante no enredo à obra mais longa de Dickens, inclusive os romances bem conhecidos como Oliver Twist e David Copperfield. A história do estudante. Por ser um tanto jovem agora, estou avançando em anos, mas ainda sou bastante jovem. Não tenho nenhuma aventura em particular na qual me apoiar. Não interessaria a ninguém aqui, supondo, saber como é Carrasco o Reverendo, ou como ela parece um grifo, ou como eles cobravam dos pais, especialmente por corte de cabelos e cuidados médicos. Um de nossos colegas foi cobrado em sua conta semestral 12 shillings e 6 pence por 2 pílulas, que dariam lucro de 6 shillings e 3 pence cada uma. Eu acho, e ele nunca nem as tomou, mas enfiou-as na manga de seu paletó. Quanto à carne, é lamentável. Isso não é carne. Carne normal não é nervos. Pode-se mastigar carne normal. Além do mais, há caldo em carne normal. E não se vê uma gota sequer na nossa. Outro de nosso colega foi para a casa doente e ouviu o médico da família dizer a seu pai que não conseguia explicar a enfermidade a menos que fosse a cerveja. É claro que era cerveja. Também pudera. Contudo, carne e o velho queijeiro são duas coisas diferentes. A cerveja também. Era do velho queijeiro que eu queria falar. Não da forma como nossos colegas têm a saúde destruída por causa do lucro. Ora, vejam só a massa da torta. Ela não tem leveza, é sólida como chumbo úmido. Daí nossos colegas têm pesadelos e são achincalhados por gritar e acordar os outros colegas. Não é para menos. Certa noite, o velho queijeiro caminhou dormindo, pôs o chapéu por cima da touca de dormir, agarrou uma vara de pescar e um taco de cricket e desceu até a sala de estar, onde naturalmente pensaram, por sua aparência, que ele era um fantasma. Ora, ele nunca teria feito isso se suas refeições fossem salubres. Quando todos nós começarmos a caminhar por aí dormindo, suponho que se arrependerão. Além disso, o velho queijeiro não era o professor substituto de latim. Ele era um colega. Ele fora levado pela primeira vez para lá, ainda pequeno, em uma diligência, por uma mulher que estava sempre inalando rapé e chacoalhando-o. E isso era tudo o que ele lembrava. Ele nunca ia para casa nas férias. Suas contas, ele nunca soube de despesas extraordinárias. Eram enviadas a um banco e o banco as pagava. E ele recebia um terno marrom 2 vezes ao ano e começou a usar botas aos 12. Estas eram sempre muito grandes para ele. Nas férias de verão, alguns de nossos colegas que viviam a uma curta distância costumavam voltar e subir as árvores de fora do muro do pátio de propósito, para ver o velho queijeiro sozinho e lendo. Ele era sempre tão suave quanto o chá, e isso é bem suave, diga-se de passagem. Então, quando assobiavam para ele, ele olhava para cima e acenava com a cabeça. E quando lhe diziam: "Olá, velho queijeiro, o que você comeu no almoço?" Então ele respondia: "Carneiro cozido." E quando diziam: "Não é solitário aí, velho queijeiro?" Ele dizia: "Às vezes, um pouco enfadonho." Aí então eles diziam: "Adeus então, velho queijeiro," e desciam de novo. É claro que era uma imposição sobre o velho queijeiro não lhe dar nada exceto carneiro cozido durante todas as férias. Mas isso era típico do sistema. Quando não lhe davam carneiro cozido, davam-lhe pudim de arroz, fazendo de conta que era uma iguaria e economizavam no açougue. Assim seguia o velho queijeiro. As férias trouxeram-lhe todos os outros problemas além da solidão, porque quando os colegas começavam a voltar, sem nenhuma disposição para tal, ele sempre ficava feliz em vê-los, o que era irritante quando eles não estavam nada felizes em vê-lo.
e assim ele teve a cabeça batida contra a parede, e foi assim que seu nariz sangrou, mas no geral ele era muito benquisto. Certa vez fizeram um rateio por ele, para elevar o seu ânimo, e ele foi presenteado antes do feriado com 2 ratos brancos, um coelho, um pombo e um lindo cãozinho. O velho queijeiro chorou por causa disso, especialmente logo depois, quando todos se devoraram. É claro que o velho queijeiro costumava ser chamado pelos nomes de todos os tipos de queijo: doble glosteiro, family chanchicheiro, holandeseiro, norte wilshireiro e tudo isso. Mas ele não se importava. Não quero dizer que ele era velho quanto aos anos vividos, porque ele não era. Simplesmente foi chamado assim desde o começo, velho queijeiro. Finalmente, o velho queijeiro foi nomeado professor substituto de latim. Ele foi trazido certa manhã no começo de um novo semestre e apresentado à escola nesse cargo como senhor queijeiro. Então todos os nossos colegas concordaram que o velho queijeiro era um espião e um desertor que fora para o campo do inimigo e se vendido por outro. Não era desculpa para ele o fato de ter sido vendido por muito pouco ouro. 2 libras e 10 shillings por bimestre e a roupa lavada conforme relatado. Foi decidido por um parlamento que se reuniu em torno disso que a motivação mercenária do velho queijeiro era a única coisa a ser considerada e que ele tinha cunhado nosso sangue em dracmas. O parlamento tirou a expressão da cena da contenda entre Brutus e Cássius. Quando ficou resolvido dessa forma severa que o velho queijeiro era um tremendo traidor, que se insinuara nos segredos de nossos colegas propositalmente para alcançar favor, ao entregar tudo o que sabia, todos os colegas corajosos foram convidados a apresentar-se e a inscrever-se numa sociedade, a fim de armarem-se contra ele. O presidente da sociedade era o representante da classe, chamado Bob Tarter. O pai dele estava nas Índias Ocidentais, e ele mesmo afirmava que seu pai valia milhões. Ele tinha muito poder entre os nossos colegas e escreveu uma paródia que começava assim: quem humilde se faz parecer que mal ouvia-se um aí dizer, mas a todos acabou por vender, velho queijeiro. E continuava assim por mais de 12 estrofes que ele costumava cantar todas as manhãs perto da mesa do novo professor. Ele treinou um dos meninos pobres, também um atrevidinho de bochechas rosadas, que não se importava com o que fazia, a ir até ele em sua gramática latina certa manhã e dizer o seguinte: nominativus pronominum, velho queijeiro, rarus primitor. Nunca se suspeitou nice distinctus, de ser informante au em places gratia, até que o provou, por exemplo, vos demartias, quando vendeu os meninos, quase como se de Cat dissesse, pretarva nemo, sou um Judas. Tudo isso causou grande efeito no velho queijeiro. Ele nunca tivera muito cabelo, mas o que tinha começou a ficar mais e mais ralo a cada dia. Ele ficou pálido e mais desgastado, e às vezes à noite ele era visto sentado diante de sua escrivaninha, com uma vela quase toda gasta e as mãos sobre o rosto, chorando. Mas nenhum membro da sociedade tinha pena dele, mesmo que se sentisse inclinado, porque o presidente dissera que era a consciência do velho queijeiro. Assim seguia o velho queijeiro, e que vida miserável levava. É claro que o reverendo torcia o nariz para ele, e é claro que ela também, porque ambos sempre faziam isso. Todos os professores. Mas ele sofria por causa dos colegas e sofria por causa deles constantemente. Ele nunca abriu o bico sobre isso, que a sociedade soubesse, mas ele não recebeu crédito por isso, pois o presidente disse que era covardia do velho queijeiro. Ele tinha apenas uma amiga no mundo, e ela era quase tão impotente quanto ele, pois era apenas Jane. Jane era um tipo de guarda-roupa para nossos colegas e cuidava dos baús. Ela viera a princípio, creio, como um tipo de aprendiz, mas alguns de nossos colegas diziam que viera de uma instituição de caridade, mas eu não sei. E depois que se encerrara seu tempo, permanecera tanto por ano. Tão pouco por ano, talvez eu deva dizer, pois é, bem mais provável. Contudo, ela tinha guardado algumas libras na poupança e era uma moça muito agradável.
Ela não era muito bonita, mas tinha um rosto franco e alegre, incomumente animada e bondosa. E se algo acontecesse com a mãe de um colega, ela sempre ia e mostrava a carta para Jane. Jane era amiga do velho queijeiro. Quanto mais a sociedade se colocava contra ele, mais Jane o defendia. Às vezes ela costumava animá-lo para enfrentar o dia, e costumava passar pelo pomar e pela horta da vizinha, que sempre ficava trancada, até parece, para atravessar o pátio, quando ela podia tomar outro caminho só para dar uma inclinada na cabeça, como que para dizer: tenha bom ânimo, velho queijeiro. Seu quarto era tão limpo e organizado que ficava claro quem cuidava dele, enquanto ele estava em seu escritório, e quando nossos colegas viram um pastel quentinho em seu prato no jantar, eles sabiam com indignação quem o tinha enviado. Sob tais circunstâncias, a sociedade decidiu, após várias reuniões e debates, que Jane seria interpelada a dar o velho queijeiro como morto, e que, se ela recusasse, ela mesma precisava ser enviada às favas também. Portanto, uma delegação liderada pelo presidente foi indicada para visitar Jane e informá-la da votação que a sociedade tinha a dolorosa necessidade de aprovar. Ela era muito respeitada por todas as suas boas qualidades, e havia uma história sobre ela ter detido o reverendo em seu próprio escritório e poupado um colega de severa punição, tudo na bondade de seu gentil coração. Assim, a delegação não gostou muito da tarefa, contudo subiram, e o presidente contou tudo a Jane. Diante disso, Jane ficou bastante ruborecida e desatou em lágrimas, e informou o presidente e a delegação de uma maneira nada com a de costume, que eles eram uma corja de jovens selvagens, e enxotou todo o corpo respeitoso para fora do quarto. Consequentemente, escreveu-se na ata da sociedade, mantida em código astronômico por medo de serem pegos, que toda comunicação com Jane estava interditada, e o presidente dirigiu-se aos membros quanto a este aspecto convincente, enfraquecimento do velho queijeiro. Mas Jane foi tão fiel ao velho queijeiro quanto este era falso para os nossos colegas, na opinião deles, em todo caso, e continuou firmemente a ser a única amiga. Foi uma grande exasperação para a sociedade, porque Jane era tanto uma perda para eles quanto um ganho para ele, e tornando-se mais inveterados contra ele do que antes, o trataram pior do que nunca. Finalmente, certa manhã, a escrivaninha dele estava vazia. O quarto dele foi encontrado vago, e um sussurro alastrou-se entre os rostos pálidos de nossos colegas, que o velho queijeiro, incapaz de suportar mais, levantara cedo e afogara-se. Os olhares misteriosos dos outros professores, depois do desjejum, e o evidente fato de que o velho queijeiro não era esperado, confirmaram a opinião da sociedade. Alguns começaram a discutir se o presidente seria passível de enforcamento ou apenas exílio, e a feição do presidente mostrava grande ansiedade para saber qual. Contudo, ele disse que um júri de seu país o encontraria resoluto, e que, em seu discurso, ele os convocaria a pôr a mão no coração e dizer se eles, como bretões, aprovariam informantes, e se eles acham que gostariam que acontecesse com eles. Alguns da sociedade consideraram que ele deveria fugir até que encontrasse uma floresta onde pudesse trocar as roupas com um lenhador e pintar o rosto com amoras. Mas a maioria pensava que, se ele se mantivesse firme, o pai dele, a qual pertencia às Índias Ocidentais e valia milhões, poderia comprar sua absolvição. O coração de todos os nossos colegas batia forte quando o reverendo entrou e fez de si mesmo um tipo de romano ou marechal de campo com uma régua, como ele sempre fazia antes de dar um discurso. Mas os temores deles não foram nada comparados ao espanto quando ele veio com a história do velho queijeiro. Por tanto tempo, nosso amigo respeitado e companheiro de peregrinação nas aprazíveis planícies do saber, ele disse do velho queijeiro: ah, sim, quem diria, isso mesmo. Era filho órfão de uma jovem deserdada que se casou contra a vontade do pai e cujo marido morrera, e que ela própria morrera de tristeza, e cujo desafortunado bebê, o velho queijeiro, fora criado às custas de um avô que nunca consentiria vê-lo, bebê, menino ou homem. Avô, qual agora está morto, e bem feito, esta é a minha adição, cuja grande propriedade, não havendo testamento, agora pertencia de repente e para sempre ao velho queijeiro.
Nosso amigo, respeitado e companheiro nas peregrinações, nas aprazíveis planícies do saber, o reverendo teceu muitas situações enfadonhas ao dizer: voltaria a estar entre nós outra vez, dali a uma quinzena, quando desejava despedir-se de nós de uma maneira mais particular. Com essas palavras, ele olhou severamente para os nossos colegas e saiu solenemente. Agora havia uma prodigiosa consternação entre os membros da sociedade. Muitos deles queriam resignar seus cargos e muitos mais começaram a dizer que nunca tinham pertencido a ele. Contudo, o presidente entesou-se e disse que eles deveriam ficar de pé ou cair juntos, ou que se uma brecha se abrisse seria sobre o seu cadáver, e que deveria encorajar a sociedade, mas não o fez. O presidente disse ainda que ele consideraria a posição em que se encontravam, ele daria sua melhor opinião e conselho dentro de alguns dias. Muito se ansiava por isso, visto que ele conhecia bastante do mundo por conta do seu pai estar nas Índias. Depois de dias e dias de muito pensar e desenhar exércitos em sua lousa, o presidente convocou nossos colegas em reunião e esclareceu o assunto. Ele disse que era evidente que quando o velho queijeiro viesse no dia determinado, sua primeira vingança seria debandar a sociedade e mandar açoitar os membros. Depois de testemunhar com alegria a tortura dos seus inimigos e regozijar-se com gritos que a agonia extrairia deles, a probabilidade era de convidar o reverendo sob o pretexto de conversação a um cômodo privado, talvez a sala de visitas a qual os pais eram levados, onde havia 2 grandes globos que nunca eram usados, e lá repreenderia pelas várias fraudes e opressões que sofreu em suas mãos. Ao final de suas observações, ele daria um sinal para o lutador profissional escondido na passagem, que então apareceria e avançaria sobre o reverendo até que este perdesse os sentidos. O velho queijeiro então daria de presente a Jane entre 5 e 10 libras e deixaria o estabelecimento em triunfo diabólico. O presidente explicou que em relação à parte da sala de visitas ou à parte de Jane, ele não tinha nada a dizer. Contudo, quanto à parte da sociedade, ele aconselhava resistência mortal. Com essa visão, ele recomendou que todas as carteiras disponíveis fossem cheias com pedras e que a primeira palavra de reclamação seria o sinal para todos os colegas lançarem contra o velho queijeiro. O ousado conselho levantou a moral da sociedade e foi aceito por unanimidade. Um poste de altura aproximadamente do velho queijeiro foi erguido no pátio e todos os nossos colegas treinaram nele até que estivessem todo entalhado. Quando chegou o dia, foram chamadas as suas posições. Todos os colegas sentaram-se trêmulos. Houvera muita discussão e disputa sobre como o velho queijeiro viria, mas era a opinião geral que ele apareceria em algum tipo de carruagem triunfal, puxada por 4 cavalos, 2 servos uniformizados à frente e o lutador profissional disfarçado atrás. Assim, todos os nossos colegas sentaram esperando ouvir som de rodas. Mas não se ouviram rodas, pois o velho queijeiro, afinal de contas, entrou na escola sem qualquer preparação, praticamente como ele costumava ser, mas vestido de preto. Senhores, disse o reverendo, apresentando o velho queijeiro, nosso amigo respeitado e companheiro nas aprazíveis planícies do saber está desejoso de oferecer umas palavras. Atenção, senhores. Todos meteram a mão em suas carteiras e olharam para o presidente, o qual estava pronto e mirando o velho queijeiro com os olhos. O que fez o velho queijeiro então, senão andar até a sua velha escrivaninha e olhar ao seu redor com um sorriso estranho, como se houvesse lágrimas em seus olhos, e começara numa voz suave e trêmula a dizer: meus queridos companheiros e velhos amigos. A mão de todos saiu da carteira e o presidente subitamente começou a chorar. Meus queridos companheiros e velhos amigos, disse o velho queijeiro. Vocês ouviram falar da minha boa sorte. Eu passei tantos anos sob este teto, a minha vida inteira até aqui. Posso dizer que espero que vocês tenham ficado felizes por amor a mim. Eu jamais poderia desfrutar dela sem congratular-me com vocês. Se porventura tenhamos nos desentendido, peço-lhes, queridos meninos, vamos perdoar e esquecer. Tenho grande afeto por vocês e tenho certeza de que é mútuo. Quero, na plenitude de um coração agradecido, apertar a mão de cada um. Voltei para fazê-lo, se for do seu agrado, meus queridos meninos. Depois que o presidente começou a chorar, vários outros colegas romperam em lágrimas, aqui e ali. Mas agora, quando o velho queijeiro começou, com ele como representante, colocando a mão esquerda afetuosamente sobre o ombro deste e estendendo-lhe a direita, e quando o presidente disse: na verdade não mereço, senhor, por minha honra não mereço. Houve soluços e choro por toda a escola. Todos os demais disseram que não merecia,
de forma bem parecida, mas o velho queijeiro, sem se importar nem um pouco com isso, prosseguiu alegremente na direção de todos os garotos e professores, terminando enfim com o reverendo. Então, um camaradinha ranhento num canto, que estava sempre sobre algum tipo de castigo, ergueu um grito estridente: Sucesso ao velho queijeiro! Viva! O reverendo o encarou e disse: Senhor queijeiro, senhor. Mas, protestando o velho queijeiro que ele gostava de seu velho nome muito mais do que o seu novo nome, todos os colegas uniram-se ao clamor. E por não sei quantos minutos houve tamanho trovejar de mãos e pés e tamanho rugido do velho queijeiro como nunca se ouviu. Depois disso, houve um banquete do mais magnífico no refeitório. Aves, línguas, conservas, frutas, doces, geleias, refrescos de vinho, templo de balas de cevada, pavê, bolachas, coma tudo que puderem, e enfim nos bolsos o que quiserem. Tudo pago pelo velho queijeiro. Depois disso, discursos, um dia inteiro livre, conjuntos duplos e triplos de todos os tipos de coisas, para todos os tipos de jogos, burros, charretes com pônei e guie você mesmo, jantar para todos os professores no Seven Bells, a 20 libras por pessoa, nossos colegas estimaram. Um feriado anual e uma festa marcada para esse dia todo ano, e outra no aniversário do velho queijeiro. E o reverendo ajoelhava-se diante dos colegas para permitir de modo que não pudesse recuar, tudo pago pelo velho queijeiro. E não foram nossos colegas em conjunto e ovacionaram à porta do Seven Bells? Ah, não. Mas há algo mais além disso. Não passem para o próximo contador de histórias, pois ainda há mais. No dia seguinte foi decidido que a sociedade devia fazer as pazes com Jane e em seguida ser dissolvida. Mas o que vocês acham se, porém, Jane estivesse sumido? O quê? Se foi para sempre? Disseram nossos colegas com cara de enterro. Sim, deveras. Foi toda a resposta que tiveram. Nenhuma das pessoas pela casa dizia mais que isso. Finalmente, o representante da classe assumiu a responsabilidade de perguntar ao reverendo se nossa velha amiga Jane realmente tinha ido embora. O reverendo, ele tem uma filha em casa, nariz empinado e vermelho, respondeu severamente: Sim, senhor. A senhorita Pitt foi embora. Imagine chamar Jane de senhorita Pitt. Alguns disseram que ela fora despedida em desgraça por tirar dinheiro do velho queijeiro. Outros disseram que ela foi trabalhar a serviço do velho queijeiro com um aumento de 10 libras por ano. Tudo que nossos colegas sabiam é que ela tinha ido embora. Foi 2 ou 3 meses depois, quando, certa tarde, uma carruagem aberta parou no campo do cricket, logo além da cerca, com uma dama e um cavalheiro nela, que assistiam o jogo por um longo tempo e se levantaram para ver. Ninguém pensou muito sobre eles, até que o mesmo camarada ranhento veio contra todas as regras da posição em que estava e disse: É a Jane! Ambos os times de 11 esqueceram o jogo imediatamente e correram amontoando-se em torno da carruagem. Era mesmo a Jane, usando um tal chapéu, e se vocês acreditam em mim, Jane estava casada com o velho queijeiro. Logo tornou-se algo comum, quando nossos colegas estavam jogando duro no campo, ver uma carruagem na parte de baixo do muro, onde este se une à parte alta, e uma dama e um cavalheiro em pé nela, olhando por cima. O cavalheiro era sempre o velho queijeiro e a dama era sempre Jane. Da primeira vez que os vi, foi assim que os vi. Naquela época, houve muitas boas mudanças entre os nossos colegas, e acabou que o pai de Bob Tarter nem valia milhões. Ele não valia nada. Bob tinha ido ser soldado e o velho queijeiro saudou a dispensa militar dele. Mas essa não é a carruagem. A carruagem parou e todos os nossos amigos pararam, e é assim que ela foi vista. Então vocês nunca me enviaram as favas, afinal, disse a dama, rindo à medida que nossos colegas apinharam muro acima para apertar-lhe a mão. Vocês irão fazer isso? Nunca, 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 por todos os lados. Naquela época eu não entendia o que ela quis dizer, mas é claro que entendo agora. Eu estava muito feliz com o rosto dela, porém, e com toda a sua boa aparência, e não conseguia parar de olhar para ela e para ele também, com todos os nossos colegas amontoados alegremente em torno deles. Eles logo me notaram como o novato. Então pensei que eu mesmo também poderia escalar muro acima e apertar a mão deles como fizeram os demais.
Fiquei muito feliz de vê-los como os demais ficaram e fiquei íntimo deles por um momento. Agora só falta uma quinzena até as férias, disse o velho queijeiro. Quem fica? Alguém? Um belo bocado de dedos apontaram para mim e um belo bocado de vozes gritaram. Ele fica, pois era o ano em que todos vocês estavam longe e bem desanimado e eu estava sobre isso, posso lhe dizer. Ora, disse o velho queijeiro, mas é solitário aqui durante as férias. É melhor ele vir ficar conosco. Então eu fui para a encantadora casa deles e estava tão feliz quanto era possível ser. Eles entendem como se comportar em relação aos meninos assim. Quando eles levam um menino à matinê, por exemplo, eles o levam mesmo. Eles não entram depois de começar nem saem antes de terminar. Eles sabem como criar um menino também. Vejam só o deles. Embora ele seja muito pequeno ainda, que o excelente menino ele é. Ora, meu favorito, além da senhora queijeiro e o velho queijeiro, é o jovem queijeiro. Então, agora contei-lhes tudo o que sei sobre o velho queijeiro, e não é muito. Afinal de contas, receio, não é?